Alô, alô, boa tarde. Boa tarde, Ira. Estamos aguardando só o Everton. Começamos em instantes. Deve estar já entrando. Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Boa tarde a todo mundo que já chegou e a quem vai chegar também. Vamos realizar hoje nossa reunião do GT de Governança, a segunda reunião dessa rodada que temos feito, um processo intenso, né, de produção dos GTs, de escuta, de diálogo, e de entendimento também dessas diversas camadas que envolvem as soluções digitais, né, da taxonomia, do desenvolvimento, da governança, e os caminhos que a gente vai aí trilhando para arrojar as tomadas de decisão e as nossas políticas estão sendo implementadas na ponta pelos gestores e gestoras estaduais e municipais. Queria agradecer hoje, principalmente aí os estados, né, os gestores e gestoras estaduais que toparam um convite meio em cima da hora, mas que a gente sempre fica muito feliz de poder contar com a disposição, com a disponibilidade, com a colaboração de vocês, né? Verônica, Regiane, Irene, Everton, que está chegando logo mais, Fagner, que disse que ia entrar também. Então, já desde o começo, agradecer essa disposição de vocês em colaborar com a gente, tá bem? Hoje, nossa agenda, nossa pauta é justamente de compreender os planos de investimento e desenvolvimento em torno da plataforma Mapas Culturais que estão sendo, né, elaborados, planejados pelos estados que utilizam essa plataforma. Então, essa é uma forma também da gente alinhar, da gente escutar, entender esses caminhos que estão sendo planejados e também que os estados que utilizam a plataforma possam trocar mais, se escutarem, né, identificarem os pontos comuns e também os pontos complementares acerca desses investimentos que estão sendo colocados. Então, eu quero começar fazendo o convite para Verônica, gestora na Secult do Espírito Santo, iniciar sua fala. Serão apresentações de 10 a 15 minutos, tá certo? E quando faltar aí 5 minutinhos, Verônica, eu levanto a mão ou aviso no chat, tá bom? Só para a gente não extrapolar demais e dar espaço também para a conversa depois das apresentações. Então, pode iniciar. Obrigado, Verônica. Imagina, antes o Rodrigo está com a mão levantada. Isso, obrigado, Não vi. Verônica. Desculpa, Rodrigo. Não, imagina, é só para fazer a conexão, né? Nós iniciamos esse GT tentando discutir uma organização mais ampla, digamos assim, do que seria uma governança das soluções tecnológicas, etc.
a gente identificou que talvez estivesse muito distante ou uma forma de tentar, assim, propor já documentos ou propor uma discussão como a gente estava fazendo nas outras duas reuniões, a gente achou que talvez não está sendo tão vivo, porque alguns estados não usam mapas, outros estados usam outras soluções, então talvez tentar organizar uma governança para algo tão diversificado não fosse um caminho que estava sendo muito produtivo. Então, aí, por sugestão do Alexandre, da Juliana, nas nossas reuniões de acompanhamento, a gente tentou, então, trazer essa organização para os iguais, né? Então, quem usa mapas, que tem problemas mais imediatos, que já tem planos de investimentos mais imediatos, talvez nos ajude a organizar essa governança dos projetos, né, do que está acontecendo, e vai nos dando insights aí também, vai nos dando inspiração para ir mobilizando o resto da rede. Então, por isso que acabou sendo meio em cima da hora, eu te agradeço, de fato, muito vocês pela disponibilidade, que a gente fez essa mudança de rumos aí, digamos, da semana passada para essa, mas deve ter sido boa, porque na última reunião estávamos só em 3 pessoas e essa já tem 18, né? Então, acho que isso é um sinalizador de que a gente tem uma opção correta, tá? Então, vamos ouvir aí vocês, a gente está bem ansioso. Obrigado. Até mais. Obrigado, Verônica. Imagina, primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigado também por esse espaço, eu acho que é super interessante para a gente, assim, né? Ter essa partilha, enfim, ainda mais com outros estados que também utilizam o mapa, e de ter essa integração mesmo entre a gente, né? E o mapa, desde 2020, ele é uma menininha dos nossos olhos, assim, né? Falando um pouco de todo o processo, assim, né? Do que foi a implementação do mapa, enfim. E os desafios que a gente também enfrenta hoje aqui na realidade do Espírito Santo. Em 2020, a gente conseguiu um contrato em caráter emergencial para reimplementação do mapa no Espírito Santo, né? Porque foi na época, enfim, da dissolução do Ministério da Cultura e que a gente não tinha essa integração e que a gente precisava de meios para executar o Aldir Blanc. E que, na época, todas as nossas políticas culturais, enfim, eram acessadas a partir do Prozas. E a gente entendia que o Prozas não daria conta da realidade da Aldir Blanc no que diz respeito principalmente ao auxílio emergencial. Com todos os temas ali também encontrados, né? Enfim, porque a ideia inicialmente, a gente aqui tem a empresa de tecnologia, que é a Prodeste. E é uma empresa que não utiliza software livre, enfim, tem várias questões que embarreram assim a nossa questão com o mapa, vamos dizer. E à época assim foi sugerido então que fosse desenvolvido uma plataforma específica para isso, mas assim, era um caráter emergencial, a gente não, né, a Prodeste não tinha como dar conta de desenvolver isso. Então a gente conseguiu com difícil apoio, mas com o apoio da Prodeste também, que então fosse reimplementado o mapa e que o mapa fosse utilizado como esse meio de acesso. Então, a gente conseguiu em caráter emergencial, né, com uma contratação direta, e a contratação com o HackLab, para essa implementação, para desenvolvimento de algumas melhorias na plataforma, né? É importante a gente dizer também que à época a gente conseguiu isso, então o plugin integrador do mapa foi realizado naquela época com esse contrato, a gente tem o plugin de suporte também, enfim, além de toda a customização para facilitar o acesso a esses usuários que iriam adentrar, principalmente pela questão do Aldir Blanc. Então, foi um contrato de 6 meses, bem pontual, assim mesmo, que foi de setembro de 2020 até aí meados de 2021. E aí, nesse momento que a gente, né, enfim, o contrato findou, foi encerrado o contrato, a gente, então, começou o processo para viabilizar um novo contrato. Né? Então, a gente elaborou 2 TRs,
em 2021, um de sustentação do sistema e de suporte, né, do usuário e de treinamentos, e outro visando o desenvolvimento de melhorias para a plataforma. Foi um processo bem moroso, assim, que a gente só conseguiu emplacar mesmo em 2022. E aqui no estado, a gente, à época, só conseguiu o de sustentação do sistema e de treinamento, justamente por questões que implementação de melhorias e desenvolvimento de qualquer, né, enfim, o desenvolvimento como um todo na plataforma. Com a Prodeste, a gente teria que ser via meios de pontos de função, ou então ter um servidor específico na secretaria que pudesse fazer a gestão desse contrato, né? O que a gente hoje não tem na secretaria, nossa informática é bem básica mesmo, então a gente não tem esse perfil desse gestor que seria desse contrato, né? De um técnico, de um desenvolvedor que pudesse fazer a análise desse contrato. Então, a gente não conseguiu emplacar esse contrato inicialmente, por todas essas questões que a Prodeste. A gente conseguiu até um contato bom, assim, com a Prodeste em relação de estar no servidor, né, nosso, todo o mapa ele está instalado no nosso servidor do Estado, com espaço cedido pela Prodeste, enfim, mas todo um caráter de análise e de acompanhamento desse contrato, a Prodeste disse que não pode se responsabilizar. Acho que travou para mim. Para vocês também? Para mim também travou. Não. Verônica? Acho que o áudio está. Voltei? Voltou. Acho que agora sim. Não, aqui apareceu uma tela de que estava tentando reconectar aqui também. Mas, enfim, eu não sei que parte parou, mas talvez tenha sido a parte da Prodeste, né? Eu falando da Prodeste. E a gente, né, então, a gente tem instalado lá o nosso servidor, mas a gente não consegue essa possibilidade deles de analisar e acompanhar esse contrato, e a gente não consegue, né, enfim, um servidor também que tem essa expertise em TI, enfim, que também esteja disposto a ser servidor da Ceput, enfim, são vários entraves nesse meio do caminho. Mas a gente conseguiu, em 2022, isso. Em 2022, em novembro de 2022, a gente começou o contrato visando a sustentação do sistema, né? Então, a gente conseguiu ali garantir a atualização e gerenciamento das atualizações. Então, tudo que é atualizado em outros estados, a gente consegue essa garantia aqui, né? Tudo que for atualizado no mapa, mesmo que a gente não consiga emplacar o desenvolvimento, a gente consegue isso pelo nosso contrato, e a gente tem o suporte, né, ao usuário, de nível 1 e 2, então aos gestores e aos usuários comuns da plataforma. A gente consegue a questão de manutenção corretiva, então quaisquer bugs na plataforma a gente consegue solucionar a partir desse contrato, e a parte de treinamento, né, que foi muito útil, tem sido muito útil para a gente, principalmente pela nossa usabilidade aqui no estado, que é disponibilizar o mapa para todos os municípios. A gente tem uma vantagem aqui no Espírito Santo, que somos em 78 municípios, então é uma realidade menor, né, do que outros estados, e a gente consegue capacitar esse técnico municipal para que ele tenha essa autonomia também para utilizar o mapa, potencializando também essa utilização nos municípios, e, né, enfim, dando todo o suporte necessário a ele também. Então, a gente fez um convênio de cooperação técnica com os municípios que queiram utilizar a plataforma, né, sem custo nenhum, enfim, mas por uma questão de formalização mesmo. E a gente capacita esse servidor a partir dos treinamentos
e a gente dá todo o suporte a ele também, que seja necessário, conforme ele for utilizando a plataforma, enfim. Então, a gente, né, o treinamento, ele foi muito importante nesse primeiro momento, ainda muito importante, principalmente, né, no primeiro momento que os municípios começaram a utilizar a plataforma, e esse ano, com toda a atualização da plataforma, o redesign, enfim, para que... E a gente sabe também a realidade municipal, que são trocas de gestões muito frequentes. Então, alguns municípios que foram capacitados precisam ser recapacitados, porque tem outros servidores inseridos, enfim. Então, todo esse processo. Então, esse primeiro contrato, né, foi de 2022 a 2023. Em 2023, a gente conseguiu a renovação do contrato, porque isso foi uma questão que a gente conseguiu amarrar também nesse primeiro contrato, de que a gente colocou como serviço de caráter contínuo. Então, com toda a justificativa de que sem ele a plataforma não se sustenta sozinha, de que é uma plataforma, hoje, né, é a plataforma principal do Estado para acesso a essas políticas públicas culturais. Então, esse meio de acesso é o que garante que os usuários consigam acessar os editais. Então, a gente conseguiu fazer essa justificativa, e sendo ele contínuo, né, em 2022, ainda com a antiga lei de licitações, a gente conseguiu com que ele fosse renovado até 60 meses. Então, a gente tem esse guarda-chuva, né, de tempo, assim, que a gente ainda está na lei antiga, e de que a gente consegue ir renovando. Então, agora a gente está no procedimento para a segunda renovação do contrato, né, que ele finda agora em novembro, então já começaram todos os trâmites de renovação, enfim, e de aditivo a esse contrato. O que a gente não consegue mais renovar é a questão do treinamento, porque aí ele não se enquadra como um serviço contínuo. Então, a gente consegue manter a sustentação do sistema, né, com todos os itens que estão dentro dele, mas a gente não consegue mais o de treinamento. Então, o treinamento vai ser um contrato à parte, que a gente, né, nos próximos meses aí, vai começar a elaborar, enfim, esse contrato e esse TR todo, para todo o processo, viabilizando o treinamento, né, tanto dos nossos servidores, quanto dos servidores municipais e dos usuários mesmo, como um todo. Hoje, a gente, né, a gente tem uma realidade hoje no Espírito Santo que a nossa questão maior não é nem uma questão orçamentária, né, assim, veio a PNAB, então recursos foram separados para o mapa cultural, mas a gente ainda tem esse entrave de desenvolvimento, né? A gente sabe que tem muitas possibilidades e muitas melhorias que a gente queria esquematizar assim no mapa, de coisas de usabilidade mesmo. Acho que nem seriam melhorias, nossa, de mudar da água para o vinho, sabe? Mas pequenas coisas que no dia a dia a gente percebe que precisam de melhorias, mas hoje a gente tem uma questão que é esse entrave. A gente tem conversado, né, com parceiros, enfim, de maneiras de viabilizar esse desenvolvimento. Hoje, no Espírito Santo, a gente tem a Secretaria de Tecnologia e de Inovação, que utiliza o mapa, né? Eles adaptaram o mapa cultural para um mapa de tecnologia. Então, eles, inclusive, participaram do nosso treinamento com a HackLab, enfim. E eles têm mais possibilidades de desenvolvimento do que a gente, assim. Então, a gente pensa em uma possível parceria de como pode viabilizar isso, ou então de parcerias universidade, enfim. E também com possibilidades de ver se a Prodeste consegue, assim, meio que, né, ver quais são as realidades hoje, né, depois de 4 anos aí. Enfim, o Irá ainda não foi lançado o mapa da tecnologia, então ele ainda está em off, mas já tem alguns aí, ó. Acho que esse ainda é a parte de treinamento, né? E de testes.
ele ainda não é a página original, assim, oficial, mas eles já estão fazendo isso porque eles preveem o lançamento dos editais nesse mapa da tecnologia, enfim. Aqui, inclusive, para algumas questões, né? Eles já estão vendo questões de geolocalização também, que eles integrar com nossos geobases, enfim, são possibilidades que a gente vê como possíveis, né? Assim, frente aos dificultadores que a gente tem hoje no Espírito Santo. Mas acho que é isso. Acho que é isso mesmo, Alexandre, 4 minutos, mas eu acho que é isso, assim, o que a gente, né, conseguiu construir até aqui, assim, foi fortalecer mesmo o mapa. Hoje todas as nossas fomento, incentivo, enfim, são via mapa. Então hoje o mapa é a nossa plataforma oficial do estado, né, com todos os reparos. Como mudou também o usuário, assim, né? Em relação ao mapa, que antes ele era um monstro, e hoje os usuários, inclusive para alguns municípios, solicitam que seja utilizado o mapa, que alguns municípios adotem o mapa, porque eles já estão acostumados, eles sabem, né, ali como a plataforma é transparente, enfim, o que né, um Google Forms ou o papel não, às vezes não seja, né? Enfim, mas acho que como um todo é esse o caminho do Espírito Santo hoje no mapa, esse nosso histórico. Eu vou fazer uma Maravilha, pergunta, Lê. Verônica. Já estou aqui ansiosa, já pipoquei aqui. Tá, então vamos nessa dinâmica de interagir logo após a fala. É isso? Tá certo. Então, pode ir, Jô. Depois a gente abre espaço para outras perguntas. Então, assim, eu achei interessante, Verônica, não é nem uma pergunta, assim, mas eu achei interessante como você relatou essa relação com a empresa pública de tecnologia, né? Como que foi uma relação difícil, que eu acho que é algo que os outros estados também têm enfrentado, assim. A gente observou aí, do ano passado para esse ano, a criação de algumas soluções próprias e não adesão, né, a essa ideia de software livre, de comunidade e tal. O que a gente achou assim, a gente ficou triste, né, por isso, que realmente é algo que a gente perde muito, né, no ambiente de colaboração, de troca e tal. Mas eu acredito que parte dessa decisão, ela, na verdade, ela está nas empresas estatais de tecnologia, né, que acabam tendo esse espaço nos estados de tomar essa decisão técnica e que muitas vezes deixa a área gestora, a área finalística meio esvaziado, né, dessa capacidade de tomar decisão. É isso, assim, é mais um comentário, assim, para deixar alerta os demais estados aí desse relato, que eu achei bem rico, e o quanto a gente precisa se fortalecer mesmo, assim, desse campo da tecnologia, né? Nós atuamos na área da cultura, da gestão cultural, mas cada vez mais a tecnologia é um aliado que a gente precisa se empoderar mesmo, né? Do que das formas de fazer, dos processos, formas de contratação, para a gente conseguir também tomar decisões mais informadas, mais conscientes, né? Sobre esse campo da tecnologia, que é muito importante para a gestão, né? É isso, é mais um comentário mesmo. Beleza, Jô. Eu vou passar, já chamar outra. Obrigado, Verônica. Obrigado pela apresentação. Bem sistemática e bem provocativa também. A gente vai conversar melhor já já. Mas aí eu já vou chamando outras pessoas para se apresentarem também, para a gente também deixar dinâmica e todo mundo ter espaço. Então, queria chamar agora Regiane
Vou aqui compartilhar minha tela e você vai me avisando conforme seja o momento de ir passando a tela, tá bem, Regiane? Regiane, que é gestora na Secretaria no Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, obrigado Mato por Grosso. topar. No Mato Grosso, perdão, desculpa. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Queria só deixar registrado que é Verusca, né? Vocês devem conhecer que está à frente desse processo de customização do mapas aqui no Mato Grosso, mas ela está de licença e aí nessa semana ela não está aqui na secretaria e pediu para representá-la aqui nessa reunião. Mas já vou deixar claro para vocês que eu sou a burocrata, né? Eu que estou incumbida de fazer a instrução processual dessa inexigibilidade e a Verusca que está mais à frente dessa questão mais tecnológica. Mas o César, eu percebi que o César também está aqui na reunião, ele também pode me auxiliar aí nesse detalhamento do que a gente está pensando de investimento para o Mapas. Queria já deixar de pronto aqui agradecimento para a Verônica e para a Irene, né, que elas deram todo o suporte para a gente para fazer essa instrução processual do trabalho que elas realizaram lá no estado delas e que para a gente foi de grande utilidade para a gente também conseguir fazer a instrução. Aqui no Mato Grosso esse processo é bem complexo, a gente está encarando uma inexigibilidade, né, e aí o processo aqui não é fácil, né? Tem toda a parte da PGE, tem toda a parte da nossa empresa de tecnologia da informação que também tem que dar o aval, tem um conselho de desenvolvimento econômico e social que é também bastante rigoroso, mas a gente acredita que pela notoriedade da HackLab a gente vai conseguir avalizar essa inexigibilidade. Aqui o Mapas, na verdade, a gente começou um processo em 2016, logo quando iniciou, né, o lançamento do Mapas, e teve um grande envolvimento da Secretaria no cadastro dos agentes e dos espaços e dos eventos. A gente colocou a obrigatoriedade nos editais. Para participar dos editais, teria que ter o cadastro no Mapas, né? Então, foi um momento que foi bem rico, assim, né, esse cadastro. Mas aí, quando veio a descontinuidade, né, do financiamento, nós não tivemos condições de manter o Mapas funcionando. Nossa situação é um pouco parecida também aí com da Verônica, né? Nós temos uma empresa de tecnologia da informação, mas temos poucas possibilidades para aqueles sistemas que não são os corporativos, né? Sistemas corporativos, Regiane, Oi? tudo bem? É o Rodrigo Silvestre aqui, só um minutinho. Só para fazer um comentário, é importante tomar cuidado, sei que está todo mundo apresentando coisas sobre a perspectiva futura, etc., mas só tomar cuidado, eventualmente, com processos que ainda estejam tramitando dentro da organização e com as informações, só porque a gente está num grupo aberto, né? Tem muita coisa aqui, e tomar cuidado só com os documentos, Alexandre aí também que está fazendo os compartilhamentos, tá bom? Ok. Enfim, hoje a gente não utiliza, né, o Mapas efetivamente, né, as atualizações que ele já teve, e a gente quer agora passar a usar o Mapas, e por isso que a gente está fazendo esse investimento realmente para utilizar, porque a nossa grande situação é conseguir manter, fazer a sustentação. Nosso contrato tem uma parte de desenvolvimento e tem uma parte também de sustentação, que é o mais importante para a gente, né? Que é o suporte tanto para os gestores da CCEL, o suporte para os usuários e o suporte também para a nossa área de tecnologia da informação, né? Tanto da secretaria e se tiver necessidade também da empresa de tecnologia da informação para melhorar esse diálogo com eles também. Bom, a parte de sustentação eu nem trouxe, porque é mais interno, né? Trouxe mais a parte de desenvolvimento, que eu acho que é o que mais interessa para o grupo aqui, né? Que na verdade é a parte que seria compartilhada depois com os outros entes, né? Pode passar, Alexandre.
mas a proposta nossa de desenvolvimento, a parte de desenvolvimento seria o desenvolvimento do módulo de monitoramento. O módulo de monitoramento seria composto principalmente dessa coleta de dados que vem na planilha orçamentária do projeto, naquele momento da inscrição, né? Deixar aquela planilha com toda aquela questão de unidades, de valores unitários, itens de gasto bem estruturada para facilitar bastante, né? A formatação da planilha de custo e também ter, além disso, né, você conseguir fazer essa análise da planilha que foi proposta e da execução depois da planilha durante a execução do projeto. Passa, então, por essa coleta de dados da planilha orçamentária, vem, então, para a questão do monitoramento dos projetos e também na prestação de conta. A planilha, eu já falei. O monitoramento seria implementar esse sistema de monitoramento que vai permitir a gente fazer um acompanhamento da execução do projeto, das metas, dos marcos, as atividades principais e os desvios, né, de rota. Ter espaços ali que a gente possa dialogar com a gente sobre o que está ocorrendo durante essa execução e isso ficar registrado, né? A prestação de contas, que seria a atualização do fluxo dessa prestação de contas para melhorar a experiência do usuário. Vai integrar a planilha orçamentária, a interface da prestação de contas e essa revisão, né, do que foi proposto, do que foi executado, dentro daqueles limites que muitas vezes a gente tem, né, por exemplo, como os 10% da acessibilidade, no caso da PNAB, a gente ter essas travas e essas obrigatoriedades e a gente poder ter esse módulo de prestação de contas disponível. Pode descer, Alexandre. Um sistema de notificações que fecha esse módulo de monitoramento, né, que é para a gente poder estar notificando tanto os agentes gestores sobre os prazos, atualizações de status do projeto e outros eventos que puderem ocorrer durante a execução. Notificação tanto por e-mail, ou dentro da própria plataforma, mandar avisos, né, garantindo que todo mundo fique por dentro do que está acontecendo na execução do projeto. Pode passar, Alexandre. O Observatório aqui da Cultura está nesse projeto com o Itaú Cultural, né, do PIB, da cultura, da matriz de insumo-produto, e essa questão do cadastro das CNAEs é importante para eles estarem coletando informações nesse sentido, né? Então, trazer para dentro do Mapas essa questão da classificação, né, das organizações, das pessoas jurídicas, e também fazer um link das pessoas físicas, se elas são associadas ou são responsáveis por organizações, essas CNAEs estarem relacionadas, né, no cadastro, tanto das organizações quanto das pessoas físicas, e como que está sendo a captação de recursos por essas CNAEs. E aí esses outros dois itens é bastante interno, né, nosso, que é a integração do Mapas com o nosso sistema de login estadual, que é o GovBR, nosso é o MT Login, né, aqui do governo do estado. É fazer essa integração, toda a entrada no Mapas já vir pelo MT Login do governo do estado. E o outro, pode passar, Alexandre, com o nosso SIGADOC, que é o SEI nosso, né, nosso sistema de gestão de documentos e protocolo, também fazer a integração com ele. Na parte de sustentação, uma coisa importante que pode depois ser compartilhado com todos é a parte nós fizemos uma previsão de 40 vídeos tutoriais das funcionalidades do mapa. No Mapas, 120 horas de capacitação. Então, isso é uma coisa que dá para todo mundo aproveitar também, né? Basicamente é isso. Se tiver dúvidas... Posso só complementar, Regiane? Claro, César. Por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Sou o César, trabalho na HackLab.
Teve um ponto que a Regiane trouxe do módulo de prestação de contas, né? Ele foi feito um primeiro módulo na versão 5 do Mapas, inclusive a Verônica relatou aqui, né, que foi desenvolvido em 2021-22, e agora a gente está fazendo uma evolução desse módulo, porque a gente foi para a versão 7, a gente teve uma atualização das versões do PHP, dos frameworks todos do Mapas, então a gente vai fazer uma evolução do módulo de prestação de contas, deixando ele mais complexo, porque era bem simples, como estava na versão 5, né? Então, só para também trazer esse complemento que ficou, para vocês entenderem que é praticamente uma renovação mesmo que foi feita na versão 5, agora para a versão 7. É isso. Parabéns, Regiane. É incrível. Acho que vocês estão fazendo uma licitação bem completa, assim, acho que vai entregar muito valor para a comunidade. Eu acho que a Verônica, inclusive, deve estar ali com os olhos brilhando, que ainda não está com serviço de desenvolvimento, né, Verônica? Já vai poder pegar essas contribuições todas aí da comunidade. Eu acho que são etapas muito caras, assim, né, para quem está gerindo a PNAB, justamente porque a gente tem justamente esse vazio, né? O Mapas hoje ele entrega o resultado final, mas as etapas que vêm depois, que é o monitoramento e a prestação de contas, a gente faz tudo por fora, né? Então, realmente são funcionalidades que brilham os olhos aí de qualquer gestor. Também essa integração de notificações e mensagens, né, que é também algo muito importante da gente automatizar as mensagens, poder acionar o agente cultural sempre que houver uma mudança de status, não precisar fazer isso saindo da plataforma, indo para o e-mail, né? Muito, muito bacana isso também. E toda a parte ali de integração, né, com o sistema de vocês, de login e com o sistema administrativo, também que é algo maravilhoso, porque hoje em dia o gestor ele tem esse trabalhão, né, tem que baixar tudo lá do sistema, subir tudo no outro sistema, gerar PDF de tudo para poder montar o processo. Então, realmente é algo muito trabalhoso que leva muito tempo aí das equipes. Então, acho que são entregas muito boas mesmo. Como pergunta, Regiane, eu queria te perguntar assim, a gente aqui no MIC tem desenvolvido também algumas fases dessas etapas aí que você já está prevendo. Então, a parte de monitoramento mesmo, a gente está desenhando as telas. A gente ainda não está desenvolvendo código, mas a gente está desenhando as telas. E aí seria bem importante que a gente pudesse alinhar, né, compartilhar com vocês assim as telas que a gente está produzindo, para de repente a gente fazer algo sincronizado, né? Essa parte de design, vocês também incluíram na licitação, assim, o desenho das telas, todo, ou é algo que está dentro do serviço de tecnologia? Estou falando isso porque eu acho que a gente pode colaborar muito, né? A gente pode disponibilizar, aliás, as telas já são todas públicas, mas a gente pode colaborar muito, assim, compartilhando, né, nossos processos de design para que vocês possam partir dessa elaboração para desenvolver essas funcionalidades aí no sistema. A gente acha ótimo, Juliano. Quanto mais a gente puder compartilhar aí do que vocês já evoluíram nessa discussão, a gente está bem aberto a isso. Tenho falado isso também com Verônica, com Irene, para a gente ter esse momento de discutir o produto mesmo, né? De discutir juntamente com a HackLab o produto, né? E se aqui for um espaço que a gente possa discutir a funcionalidade, para nós é bem tranquilo, é o que queremos mesmo. Maravilha. Muito obrigado, Regiane. Obrigado por trazer os planos, os processos de trabalho de vocês, desenvolvimento da plataforma, e a gente vai encontrando muita convergência, né, no que está sendo feito por vocês todos, na verdade. Queria convidar a Irene, estou vendo que tem mais pessoas da equipe de Pernambuco aqui também, mas acredito que será a Irene Veiga, né, a apresentar. Então, Irene, passo para ti,
para falar da experiência do Pernambuco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todos. Que bom ver vocês por aqui de novo. Então, Regiane, meus olhos brilharam quanto à apresentação. É tão bom participar de uma comunidade e ter uma plataforma que tem um código aberto, saber que em algum momento nós vamos beber dessa fonte também, né? Acho que Verônica compartilha comigo desse sentimento. Bom, a história do mapa cultural aqui em Pernambuco vem desde 2019, né, quando nós começamos a engatinhar com ele. Nós trabalhávamos inicialmente com prosas e com mapa cultural. Eu nem sei se eu já contei essa história para vocês, mas vale reforçar. Nós trabalhamos por muito tempo com as duas plataformas e a Secretaria de Cultura decidiu contratar uma empresa para entender qual era a plataforma que melhor atenderia a secretaria, né, o Estado. E aí a Softex fez um estudo técnico e entendeu que o Mapa Cultural de Pernambuco atende melhor as especificidades do ente, né, do Estado. Dito isso, nós saímos do Prosas, porque de fato era uma plataforma muito aquém da nossa necessidade, ficamos apenas com o Mapa Cultural. E aí fomos fortalecendo tanto a plataforma quanto a equipe do Mapa Cultural, que começou também muito tímida. Nós trabalhávamos, acredito que com 2 pessoas, e hoje nós temos 14 pessoas. 7 são técnicos, né, que trabalham aqui comigo na nossa sala, desenvolvendo, e assim, atuam em várias atividades. Nós atuamos em todo o processo do edital, processo de treinamento, nós acompanhamos os pareceristas, nós acompanhamos os avaliadores técnicos, nós acompanhamos a fase de pagamento. Então, por isso, essa abrangência na quantidade de colaboradores. E nós temos 7 pessoas, 7 meninas que ficam no atendimento para dar suporte aos proponentes que precisam tirar dúvidas em relação à plataforma do Mapa Cultural, em relação aos editais em si. Então, nós hoje agregamos absolutamente tudo que é de comunicação, entendendo que o Mapa Cultural é a porta de entrada, né, dessa comunicação edital proponente. O nosso relacionamento com a HackLab, que é a nossa empresa parceira, começou... Eu estou aqui com a minha equipe, eu vou precisar talvez de suporte. Nós começamos com a HackLab em 2021, pessoal. Fizeram assim, começamos em 2021. E estreitamos muito também os laços no sentido de entender o que era necessário de desenvolver e de trazer para os agentes culturais. E a HackLab sempre nos trouxe isso. A versão que nós trabalhamos e que nós rodamos a LPG é completamente diferente da versão que nós vamos trabalhar a PNAB. Isso é algo muito reconfortante para a gente, porque a gente sabe que os entes sofreram um bocado, né, com a versão, nós sofremos com as limitações, mas a versão 7.5 é o meu xodózinho, é o xodózinho da nossa equipe, é muito lindinha. E funcional, né, que é o mais importante. Daí eu trouxe para vocês, e de forma muito improvisada, tá? Mas de forma muito improvisada, mas também com muito carinho, uma evolução, na verdade, um histórico muito rápido de tudo que a gente fez. Na verdade, de tudo não, porque é muita coisa, mas dos pontos mais importantes, e eu não estou conseguindo apresentar. Por quê? Só um instante, tivemos um problema técnico, em breve vamos resolver. O botão de apresentar tem escrito compartilhar, é pertinho do botão sair. Então, eu cheguei nele, eu não estou chegando na minha apresentação. Não sei por quê. Se tiver dificuldade e quiser me enviar, Irene, eu posso apresentar aqui. Tá, vou te enviar então, por favor. Sem problema. Não está aparecendo para mim. Vou de novo. Não vai. Estou mandando para você, tá? E aí, o que acontece? Entre muitas coisas que nós
desenvolvemos, que nós conversamos. Assim, trazendo a HackLab, né? Nós conseguimos, desde 2021, um contrato robusto com a HackLab, onde eles participam conosco de todo o processo de suporte e treinamento, o processo de desenvolvimento, que para nós é de suma importância, visto a particularidade, né, e a abrangência que nós temos no Estado. E participa também nas manutenções corretivas e de sustentação do sistema. Paralelo a isso, te mandei no WhatsApp, Alexandre. Paralelo a isso, nós também atuamos com a ATI, que é a Agência de Tecnologia do Estado, e aí lá nós temos o nosso banco de dados que fica guardadinho, seguro, que também é algo que nós nos orgulhamos muito, né, de manter esse banco de dados, de respeitar a LGPD, de ter uma segurança, de trazer uma segurança para o ente, seja nós, nessa equipe que estamos agora, ou daqui a 30 anos, ter outra equipe, obviamente, e termos conservado esses dados. A gente tem muito orgulho disso, preserva muito isso. Mas você conseguiu abrir, Alexandre? Massa. Eu só não estou vendo a tela ainda. Hoje o Mapa Cultural é a plataforma... Irene, só para confirmar, é um documento com um único slide, não é isso? Tá bom. Bem rapidinho. Hoje o Mapa Cultural, como eu já falei, né, é a única plataforma que roda os editais de cultura do Estado, e está rodando também o Censo Cultural, que é um grande marco para o Estado de Pernambuco, encabeçado por Manuela, que é a coordenadora do Observatório de Indicadores Culturais, muito fomentado pela nossa secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula, aí, a nossa governadora, desconfigurou. Mas, enfim, o importante são as informações. E também é algo que nós nos orgulhamos muito de conseguir tocar. O Censo Cultural, a gente entende que é algo, para além do que nós já temos de dados, que vai trazer muita informação para dar suporte, para dar embasamento, para nós construirmos uma política pública mais efetiva e afetiva. Hoje nós já trabalhamos, né, com algumas reservas, com algumas garantias para os proponentes. A gente trabalha com a reserva de macro-região, que nós trabalhamos hoje, numa visão geral, com região metropolitana do Recife, Agreste, Zona da Mata Sertão, então 40% para a região metropolitana do Recife, 20, 20, 20 para as demais macro-regiões. O módulo de cotas traz isso com mais assertividade, com mais clareza, porque a partir do momento que nós construímos um formulário, o proponente aponta a qual macro-região ele pertence, e na hora do ranqueamento, através do módulo de cotas, nós já conseguimos enxergar essa divisão, nós já pretendemos utilizar isso agora nos ranqueamentos da PNAB, inclusive informação quentíssima, iniciaremos as inscrições da PNAB sexta-feira, dia 27, serão 7 editais, são divididos em mais ou menos 16 categorias, então a gente tem um grande desafio de executar a PNAB até o final do ano, e o módulo de cotas, que foi algo muito discutido e incansavelmente testado com a HackLab, e a gente já vai contar com isso, né? Trazendo um pouquinho o cadastro de pareceristas em lote, o que acontece? Nós ainda não tínhamos rodado um grande recurso pela plataforma. E aí, com a LPG, nós percebemos que precisaríamos separar em lotes as propostas para que os pareceristas pudessem avaliar. E aí, a gente conseguiu, com a HackLab, construir, né, esse plugin que permite que nós separemos por lote que parecerista vai avaliar quais propostas. Tendo em vista que nós temos editais diversos, multilinguagens, então ficou muito mais fácil, muito mais prático, para que nós consigamos fazer essa separação por linguagem. A limpeza do banco de dados, que nós também mencionamos na última reunião, nós temos os agentes legado, que são agentes que lá nos primórdios, quando eu contei para vocês em 2019, se inscreveram e não necessariamente eram inscrições válidas, com informações efetivamente corretas.
E aí nós já estamos conversando também em parceria com a HackLab para fazer essa limpeza e manutenção do banco de dados, para trazer dados também mais efetivos para a gestão das políticas públicas. Hoje, nós temos uma média de 44 mil usuários cadastrados. A gente ainda não consegue mensurar quantos desses a gente vai fazer a limpeza, mas com o GovBR, que nós já temos, já atuamos fortemente, a gente já consegue perceber que é uma garantia a mais de que as informações vão ser inseridas de maneira correta, e as que não são de maneira correta, quando o proponente vai lá, quando a agente cultural vai lá e loga pelo GovBR, a gente consegue automaticamente fazer esse ajuste. O módulo de pagamento também foi um módulo que nós trazemos aqui com muito... Também é um módulo que nós trazemos aqui com muita felicidade, porque nos ajudou muito a fazer o pagamento em lotes. Através do código KNAB, né, da tela do KNAB, a gente consegue pagar 300, 400, 500 pessoas por dia, a depender do que o financeiro nos demanda. Então, é um ganho gigantesco. Nós tivemos um problema de contas digitais na LPG e o financeiro precisou, em um momento, fazer pagamentos por TED. E nós vimos o quanto era moroso, o quanto era cansativo, o quanto era desgastante. A gente só identifica, só valoriza muitas vezes o quanto uma evolução é importante, o quanto o processo é importante, quando a gente identifica como ele é feito manualmente. Nós já fazíamos através do plugin na Audiblan, bom lembrete, César, mas nós entendemos que existia necessidade de uma tela específica para isso, uma tela que facilitasse o processo, e aí isso veio também na versão 7. O módulo de recurso é algo que nós estamos conversando com a HackLab, aí é um desenvolvimento a ser trazido. Hoje, o módulo de recurso funciona numa tela à parte, mas não é uma fase, por assim dizer. Nós abrimos a tela, o proponente informa lá o recurso dele, ele justifica a sua defesa e esse recurso é encaminhado para os e-mails das coordenações dos editais. Nós queremos muito em breve que aconteça na plataforma integralmente, né? Que esse processo seja trazido no histórico da inscrição do proponente. Isso é algo que nós estamos trabalhando e certamente em breve nós teremos já uma resolução para essa situação. E a edição do nome dos status, aqui em Pernambuco, sobretudo em Pernambuco, porque é a visão que nós temos. Existe uma certa dúvida dos proponentes. O que é habilitado, o que é selecionado, o que é inabilitado. E aí, hoje, nós contamos com os status de selecionado, suplente, inválido, pendente, mas nós não tínhamos habilitado e não habilitado. Então, por ser uma solicitação da sociedade e a gestão entendendo que era uma informação importante que nós precisaríamos comunicar de maneira mais efetiva, nós conversamos também com a HackLab e isso também vai ser um desenvolvimento. Eita, já eu olho a pergunta. E aí nós também vamos fazer esse desenvolvimento para que, de acordo com o que as gestões, as coordenações dos editais decidirem o que é melhor de nomenclatura, a gente vai conseguir se adequar à realidade das classes, né, das categorias. A gente entende hoje que dança entende essas evoluções de etapa de uma maneira, mas os mestres de cultura popular de salvaguarda entendem de outra maneira. Então, a ideia é que nós consigamos abarcar absolutamente todos os entendimentos, fazendo esses ajustes de nomenclatura. Eu tenho muito tempo ainda, eu tenho pouco tempo. Quanto tempo eu tenho? Cinco minutinhos, pode ser? Pode. Bom, a empresa que fez o nosso estudo, Adriane, foi a Softex. Depois eu posso compartilhar contigo, inclusive, esse estudo, para você dar uma lida, para você entender quais são os indicadores. Meu número está lá no grupo, se você quiser me dar um oi, a gente conversa e a gente pode até trocar mais informações a respeito disso. Bom, no geral, é isso que eu trago para vocês hoje. Lembrei de uma coisa muito importante. A cada evolução de fase hoje, a gente também já consegue disparar uma mensagem automática para os proponentes. Parabéns, você avançou para a próxima etapa. Então, da avaliação documental
para a avaliação de mérito, os proponentes que foram selecionados, eles vão receber essa notificação no e-mail de cadastro deles na plataforma. Isso também foi um ganho gigantesco, foi uma conversa, um diálogo com os 3 conselhos que nós temos aqui em Pernambuco, e eles pediam muito essa comunicação, porque só a rede social, só o cronograma não bastava, e aí nós também conseguimos fazer esse desenvolvimento. Então, nós temos um histórico de desenvolvimento bem firme, digamos assim, bem coerente com o que a sociedade pede, sempre atuando com as escutas da classe, sempre que a gente consegue. A gente recebe os proponentes aqui para entender quais são as necessidades. Claro que nem tudo a gente consegue atender, mas o que nós conseguimos atender dentro do que está no nosso escopo de trabalho e dentro do que os contratos que rodam conosco permitem, a gente tem feito. Acho que é isso. Equipe, vocês têm alguma coisa para me contemplar? É um povo que não gosta de falar. Maravilha, Irene. Maravilha. Muito obrigado por esse compartilhamento. Pernambuco sempre colaborando bastante, trazendo questões, né? Quando a gente fala, quando o assunto é taxonomia, vem a equipe inteira, porque todo mundo se empolga, todo mundo é muito envolvido. Ao mesmo tempo, sempre tem novidades vindo de Pernambuco, né? Tanto no desenvolvimento da plataforma, novos módulos. Eu acho que é uma experiência que a gente tem acompanhado com muita satisfação, e bebido na fonte também dessa experiência de vocês, sabe? Se inspirado bastante. Eu vou aproveitar para chamar logo o Everton, e aí depois do Everton a gente pode fazer abrir para essa discussão geral, tá bem? Vejo que está aqui o Everton, vejo que está a Gessilda também, da Secult-CE. Obrigado pela participação, Gessilda. Boa tarde. Boa Vocês tarde. me ouvem? Sim, sim. É você que vai apresentar ou A Everton? gente vai dividir aqui, eu e o Christian. Tá bom. Então tá. Então, deixo com o Ceará e vocês veem quem começa, tá bom? Obrigado aí pela participação. Ale, está compartilhando a apresentação de Pernambuco aí. Vou parar agora. Obrigada. Eu tô querendo... tá aqui. Coloquei aqui uma apresentaçãozinha também. Não sei se vocês estão vendo. Vale, a gente deixa de ver as pessoas, né? Quando vai apresentar. Mas a gente está vendo e está te ouvindo perfeitamente. E estamos te vendo também. Pronto, vou tentar falar rápido para dividir o tempo aqui com o Christian. Sou Gessilda, estou como secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna aqui da Secretaria da Cultura do Ceará. Mas em 2016 eu estava coordenando a governança digital da Secult e junto com outras várias pessoas implantamos o Mapa Cultural do Ceará. A gente traz essa linha do tempo, que é importante contar essa história, que começa bem antes do Mapas, né? Ainda em 2003, lá na gestão Gil, começa a ter essa necessidade de ter um sistema de georreferenciamento para resolver um problema dos pontos de cultura, né? Onde estão, quem são. Então, algumas iniciativas foram desenvolvidas até a gente chegar no Mapas Culturais. E aí, em 2003, teve o MapSys. Em 2010, a gestão Juca já criou o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. É importante também a gente trazer que o MAPA é uma ferramenta, né, de um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais que é maior. Eu não sei como é que está a legislação dos outros estados, mas aqui no Ceará a nossa lei orgânica organiza, né, o nome é orgânica porque organiza todo o nosso sistema estadual da cultura, incluindo o sistema de informações, e já oficializa o mapa como ferramenta desse sistema. Deixa eu só ligar aqui o meu computador na bateria que vai cair a bateria. E aí, em 2011, 2012, a gente tem outras iniciativas de sistemas de georreferenciamento, mapas de vista, arte fora do museu, o Mapa Cultural de Fortaleza, aqui da cidade de Fortaleza, que foi o Iraí que estava à frente, junto com outros parceiros. Em 2014, a gente tem o lançamento do SP Cultura, que é a primeira instalação do Mapas Culturais, esse sistema que a gente fala aqui agora, realizado pelo Instituto TIM e HackLab.
E aí o Ceará foi um dos primeiros a receber, né, em 2015. Ceará e Sobral, que é um município aqui do estado do Ceará. Foram 5, né, instalações ali, piloto. O Ceará foi uma das 5, Sobral foi outra das 5. O Mapas como plataforma oficial do SNIC, né? Em 2016 é quando eu entro na Secretaria da Cultura e junto com outros parceiros a gente lança as primeiras chamadas nossas, as primeiras oportunidades nossas. A primeira oportunidade aberta foi de um parceiro nosso, Instituto Dragão do Mar, que foi o Maloca Dragão e o TAC, né? Então, na verdade, nosso parceiro IDEME usa primeiro do que a Secult. Depois a gente começa a implementar aqui na Secretaria. E aí a gente viu os outros estados fazendo aquela estratégia de formar as equipes internas, e a gente vendo muita resistência, a gente coloca uma estratégia diferente, que é colocar os nossos editais no mapa. A nossa estratégia foi jogar para a sociedade civil, vai fazer com que a secretaria seja cobrada, né, pelo uso desse sistema, e aí a gente lança em 2016 nosso primeiro edital, pelo mapa, né? E aí, em 2017, a gente coordena e financia o desenvolvimento do módulo de oportunidades, que passa a ser utilizado pelo MINC e pela Rede Mapas, né? Com essa história do fomento, né? Hoje a gente vê o mapa muito para resolver nosso desafio do fomento, mas lembrar que ele não foi pensado só para isso, né? Na verdade, a gente passa a utilizar ele aqui por uma estratégia mesmo de implantação. Em 2018, aqui são as mais situações nossas internas. Em 2020 tem essa força-tarefa para a Lab, né? E aí, aqui no Ceará, outras secretarias criam mapas, a Casa Civil, a Escola de Saúde Pública, e aí a gente tem uma força-tarefa de vários estados pela exigência que a Lab tinha de ter um cadastro. O Ceará já parte bem adiantada, porque a gente já tinha esse cadastro, a gente já usava, né, para fomento, a gente ajudou muitos estados nessa implantação, nesse uso. Em 2021, a gente começa a criar painéis de indicadores, já com informações, né, do mapa nosso. Então, a Lab, a gente tem todas as informações de quem recebeu, qual o gênero, raça, de onde estava, quais linguagens, né, a gente tem tudo isso sistematizado em painéis. Em 2022 vem o projeto de redesenho da plataforma. Em 2023 tem essa retomada do MINC, da Rede Mapas e do SNIC. Trouxe essa pequena linha do tempo aqui só para a gente, deixa eu parar de compartilhar, só para a gente trazer, porque sempre é importante. E aí aqui em 2020, aí a gente, então, acho que faltou uma coisa aqui nessa linha do tempo, que eu esqueci. Era, Maria, obrigada. Vale, meu Deus, onde era? Em determinado momento, o nosso mapa Ceará, tá aqui, 2021, né? Então, em 2021, a gente se torna o maior mapa do Brasil. Hoje a gente tem mais de 100 mil, já perdi, foi as contas, né? Talvez a gente tenha mais de 120 mil agentes cadastrados no mapa. Um uso grande, né? O nosso maior capital do Ceará é o uso na plataforma, o conhecimento que a gente foi acumulando sobre necessidades de melhorias, esse desenho dessas melhorias, né? A gente tem várias pessoas na secretaria que são autônomas dentro do sistema, que sabem o que é, e que a gente tem um GT, né, dentro da secretaria de escuta desses levantamentos. Então, a gente, ao longo do tempo, foi criando sendo essa referência no Mapas para o Brasil, nesse uso dessa plataforma, em investimento e de equipe e tal. O nosso investimento financeiro não foi muito ao longo desses anos, mas nosso investimento de equipe de uso foi enorme, né? E aí, assim, só que ao mesmo tempo a gente sempre teve muitas dificuldades. Eu vi que todo mundo fez apresentações muito legais, boas perspectivas, e que a gente geralmente não traz os desafios, né? Mas a gente teve muitos desafios ao longo desses anos, desafios que, inclusive, me fizeram sair da secretaria em determinado momento, né? Eu era responsável pelo mapa e saí. E quando a gente retorna, e as pessoas que tocaram aqui tiveram muitos desafios ao longo desses anos. Desafios tantos que a secretária titular, Luísa Sela, que hoje é titular, era secretária executiva na gestão passada, quando assume como titular no passado, disse que já veio com a decisão de não usar mais o Mapas, né? De tanto desgaste que a gente já tinha tido com os agentes culturais, internamente com as equipes, né? Assim, literalmente brigas entre equipes por conta de problemas, né, com a plataforma.
Então, eu entro como secretária executiva e a gente diz, não, calma, o que a gente precisa no Mapas é investimento, é uma equipe forte, né? Então, a gente trocou toda a equipe de tecnologia, fortaleceu, então é quando o Christian chega aqui e assume a coordenação, a liderança da nossa TI, a gente decide separar um recurso da Lei Paulo Gustavo para o mapa, né, que é uma coisa que a gente vinha dizendo há muito tempo, a tecnologia precisa de recursos, precisa de investimentos, isso não é barato, né? Então, a gente separa um recurso da LPG, a gente contrata um fornecedor local aqui do Ceará, que era uma demanda que a gente já tinha há muito tempo, de a gente ter outros fornecedores que desenvolvem em cima da plataforma e sair de uma dependência de um único fornecedor, na verdade, de um único profissional deste fornecedor que conhece completamente o código. É uma coisa que a gente tinha muita reclamação dos desenvolvedores e das equipes de desenvolvimento que tinham uma dificuldade enorme de entender o código, que precisavam muito do fornecedor e deste específico profissional para entender e para conseguir contribuir com esse desenvolvimento da plataforma. Então, a gente contrata um novo fornecedor aqui local, um fornecedor que é referência em software livre no Nordeste, e a gente começa a fazer uma análise a gente faz um fork, né, aqui no Ceará, a gente faz um repositório próprio do Ceará, e a gente divide aqui internamente, a nossa equipe interna começa a trabalhar na versão 5 e a equipe do fornecedor começa a trabalhar na versão que seria a 7, né? Inicialmente. E aí, depois de muito analisar esses cenários, a nossa equipe interna que foi fazendo várias melhorias, agora no mês de julho ou foi agosto, a gente teve uma notícia maravilhosa de que a gente faz um ano que o nosso mapa não cai, que isso era uma coisa que era comum aqui, que gerava vários desgastes. A gente investiu também em suporte, que é uma coisa importante, né? A gente investiu no fornecedor que presta suporte aos agentes culturais e aos municípios. Então, a gente reverteu a narrativa com os agentes culturais relacionada ao mapa, a gente passou a receber elogios, os agentes conseguem finalizar uma inscrição toda sem problemas, com tranquilidade, né? Tanto por conta da estabilidade da plataforma, que a equipe interna tem garantido, como por esse suporte. E aí o fornecedor contratado traz para a gente um diagnóstico de que não seria possível eles trabalharem com a versão 7, né? Porque a versão 7 estava incompleta, com muitas funcionalidades que, na verdade, não funcionavam. Então, a gente começa a tomar uma decisão muito ousada, mas que a gente entende muito acertada para esse momento e é de responsabilidade nossa com o recurso público e com essa história do Mapas, com todo o conhecimento que a gente já acumulou até aqui, inclusive com o trabalho que foi realizado pelo TED, que é um trabalho que também há uma necessidade, desde o início da história do Mapas, de a gente pensar o design, né, a jornada do usuário, como é que cada usuário se comporta dentro do mapa, como é que é a jornada deles, para que o mapa tenha uma usabilidade melhor. Então, com esse trabalho do TED, a gente tomou a decisão ousada aqui de refazer, né, praticamente refazer o código do mapa. Então, o nosso fornecedor, na verdade, não está trabalhando na versão 7, está trabalhando numa nova versão, né? Então, a gente juntando essa nova versão com o trabalho que o TED está fazendo, a gente está fazendo de um novo sistema, que é uma continuidade do Mapas, né? A gente disse que é um novo porque a gente está mexendo na parte, no chassi do carro e o TED mexeu na parte da carcaça, né? E aí mas ele vem com esse acúmulo, né? Vem com esse acúmulo de uso das secretarias, né? Principalmente para o fomento, vem com esse acúmulo do TED, que também fez uma escuta nacional, né? E aí a gente começa a gente está nesse cenário hoje. Essa equipe interna trabalhando na versão 5, mantendo estável, a gente rodando tudo bem, e a equipe do fornecedor trabalhando nesse novo sistema, nessa nova versão que a gente não decidiu ainda se vai nomear com uma versão, com um número, se vai nomear com um novo nome, mas foi uma decisão técnica, foi muito baseado. A gente ficou em crise um pouco no começo, porque nós fomos desde o começo, né, ponta de lança dessa comunidade, sempre trabalhamos muito para que essa comunidade estivesse unida, estivesse todo mundo trabalhando, desenvolvendo juntos, por conta, inclusive, do que outros companheiros trouxeram. E que bom, alguém falou, né, que bom estar num software livre em que um está desenvolvendo e o outro pode se
beneficiar. Então, esse sempre foi o nosso objetivo, nosso intuito, mas a gente chegou numa encruzilhada realmente técnica, né? Estava se tornando insustentável aqui para nós mesmos. A equipe do nosso fornecedor não estava conseguindo desenvolver em cima desse código, dessa versão em que a maioria dos estados estão, certo? Esse sistema que a maioria dos estados estão com eles instalados. Então, é a primeira vez que a gente traz essa questão para os estados. O Ministério da Cultura já tinha ciência disso. A gente não tem como voltar mais atrás. A gente realmente já tomou essa decisão e a gente entende como a mais sustentável, a mais viável tecnicamente. O nosso fornecedor está fazendo isso com um repositório aberto, utilizando de todos os padrões, né, de desenvolvimento de software livre, inclusive facilitando mais o trabalho para que outros desenvolvedores colaborem, né, nesse repositório. Então, a gente tem trazido desenvolvedores de tanto júnior quanto sêniores, de todos os tipos de níveis, e eles, entrando no repositório, já têm condições imediatas de colaborar, né? Que é uma situação que a gente não tinha antes. Então, o Christian agora pode complementar, se eu lembrar de alguma coisa. 140 mil a quantidade de agentes do nosso mapa. Christian? Vou colocar aqui. Todos me escutam? Agora sim. Pronto, agora está valendo. É difícil complementar depois de uma fala tão boa dessa. bem, bem sucinta, assim, mas vou tentar ser sucinto até numa apresentação mais rápida sobre o que a gente tem aqui em mãos. Colaborar um pouco com o que a Gessila trouxe. Então, assim, a gente está aqui atualmente com a versão 5 como base para todo o processo. Vou compartilhar rapidinho aqui minha tela com vocês para demonstrar algumas coisas que a gente tem realizado. Só um instante. Vocês conseguem ver minha tela? Tá aqui. Estamos vendo. Vocês veem aí uma etapa de prestação de contas? Sim, estamos vendo. Pronto. A gente normalmente, quando vai apresentar para o pessoal, a gente tem utilizado esse cenário como patamar, até mesmo como apresentação. Esse aqui é nosso ambiente de homologação, onde a gente apresenta todas as novidades, isso na versão 5. Mas a gente fez todo um trabalho de trazer aqui a parte de inscrições, monitoramentos, a parte de diligências, recursos, os relatórios que a gente já conhece. E aí, de toda sorte, eu queria demonstrar isso rápido para vocês, para dar noção de como a gente trabalhou e como a gente mergulhou na versão 5 para entender tanto a lógica de negócio quanto um ambiente que ficasse estável. Então, por exemplo, hoje, no lançamento que vai sair agora, nesses editais, os primeiros que estão saindo para a PNAD, todo o processo até chegar na etapa de formalização será realmente dentro da estrutura do mapa. Então, a comunicação assíncrona de recursos, coisas nesse sentido, vai rolar dentro de uma estrutura desse tipo, com as comunicações acontecendo para todo mundo. E esse mergulho fez com que a gente percebesse esses detalhes, fez perceber mais tecnicamente os detalhes que a Gessila já falou. E seria assim, como continuar e melhorar essa plataforma dentro dos contextos que a gente precisava, principalmente os de auditoria. Como que a gente ia conseguir auditar, fazer os controles e fazer a gestão de usuários de uma forma adequada, dando os papéis, os perfis, de forma que a gente conseguisse, por exemplo, passar pela situação do agente cultural quanto proponente, agente cultural quanto pessoa administradora de oportunidade, administrador de cultura, como nós estamos nesse momento aqui agora, cuidando das etapas dos editais e dentro das solicitações que a gente tem aí, e pensando em fluxos que não são somente os fomentos de editais da PNAD, LPG ou LAB. A gente tem mecenato, Rouanet, uma série de outras coisas que são chamamentos até, e tem inclusive os próprios chamamentos que precisam rodar dentro da plataforma. Então, muitos desses cenários para a gente ficaram inviáveis em função do modelo que foi utilizado na implementação. E aí, a partir disso, a gente começou a seguir, inclusive, com soluções paralelas. Soluções paralelas como o uso de dashboards que a gente monta aqui com outra estrutura, fazendo todo um tratamento de dados para que a gente consiga ter um acompanhamento adequado dos processos. E aí, isso muito rápido, assim, passando para vocês, são ferramentas que esses dados realmente a gente não abre para todo mundo, porque a gente usa justamente para fazer as nossas tomadas de decisão, mas são cenários de relatórios que a gente não conseguiu implementar diretamente dentro da ferramenta. Então, a gente foi utilizando o Metabase e fazendo aqui todo um cenário de avaliação para que consiga nos dar
dados para a tomada de decisão adequada. E aí, frente à análise técnica, à análise operacional, que tem de sustentação, suporte, tudo isso, e aí, acima disso, a análise administrativa dos processos, a gente viu que seria muito complexo e muito custoso para o processo como um todo manter o desenvolvimento na linha tanto 5 quanto 7. E aí tomou-se a decisão de a gente estar agora desenvolvendo as últimas 2 demandas que vão para a versão 5, e a nossa equipe interna também está indo agora para um novo repositório, para todo mundo trabalhar nessa nova versão, nessa nova estrutura. E aí, para vocês perceberem um cenário de velocidade que a gente consegue trabalhar, a equipe do fornecedor começou a trabalhar diretamente dentro desse novo modelo, acho que 5 de agosto, se também não me falha a memória. E aí, rapidamente, a gente já tem uma estrutura de alicerce muito bem documentada, inclusive, assim, a gente já tem as primeiras telas surgindo aqui, vocês conseguem ver? Bem similar ao trabalho que já foi feito ali. E, assim, todo em conformidade com o trabalho de design do TED. Então, a implementação que foi feita para que essas telas apareçam, que seria exatamente todo aquele cenário que a gente tem nos Figmas, que o TED já apresentou, ela foi aqui, a gente bebeu dessa fonte, para que a gente entendesse esse cenário, todo orientado pelo que o design trouxe para a gente. E, a partir disso, a gente está começando as implementações para que a gente chegue numa linha de desenvolvimento rápido. Hoje, qualquer desenvolvedor que queira compreender como a gente chegou até aqui, basta que ele venha até esse repositório, que a gente nomeou aqui inicialmente por Aurora, que é onde a gente está trabalhando todos esses novos cenários. E aí você tem algumas linhas aqui de tomadas de decisão que estão todas documentadas nesse geral. Vou dar exemplos práticos. Tecnologias utilizadas, processo de instalação. Aqui você tem as etapas de desenvolvimento, e aí a gente tem, para cada decisão que você tome, para cada estruturação, todos os diagramas estão documentados. Então, isso permite uma qualificação que vai desde o nível de como a regra de negócio vai ser implementada, até a capilaridade de você conseguir ter todos os níveis de senioridade para trabalhar no projeto. E levando também em consideração que a gente está trabalhando um projeto de software livre. Então, quando eu trabalho num projeto de software livre sem conseguir fazer com que a comunidade participe em todos os níveis, eu meio que vou tolhendo aquela galera que está iniciando na área também. Então, assim, do projeto comandado, era muito complexo a gente ter pessoas de nível júnior e de até mesmo estagiário. Então, a gente não conseguia ter essa galera para entrar no processo. E dar sustentação para ele também era bem complicado. Então, o que a gente fez? A gente fez toda essa documentação já, e aí, de novo, bebendo na fonte do que a gente tinha lido, visualizando e vislumbrando todos os aprendizados que a gente teve aí. No meu caso, a minha experiência principal foi a LPG. Então, pegar ali o começo da LPG, o final da PNAB, o pessoal com toda aquela muvuca de coisas para fazer. Então, frente a não encontrar documentação, frente a não encontrar tomada de decisão, a tudo isso, a gente decidiu chegar no momento que a gente, não, vamos escrever e vamos alicerçar o processo de forma muito concreta, para que tudo que se desenvolva daqui para frente não se perca dentro dessa linha. Eu acho que o Alexandre levantou a mão, não sei se a gente está extrapolando o prazo. É mais pelo tempo mesmo, Everton. Mas pode concluir se você puder rapidinho ir fechando, tá bem, obrigado. Posso sim, muito rápido. E aí, assim, eu convido o pessoal a conhecer aqui o repositório, se quiser ver. A gente tem, de forma bem aberta aqui, a gente coloca essa área de issues, onde você coloca exatamente como que você vai, na verdade, demandas que vocês tenham. Quem quiser acompanhar como os projetos estão andando, a gente colocou aqui o board público. Então, é possível visualizar como está o processo de desenvolvimento no contexto mais geral. E existe, assim, algumas linhas que a gente vem conversando muito, que estão relacionadas às tomadas de decisão para cá, que é aqueles pilares de manutenibilidade, os pilares relativos a você ter condições de replicabilidade do código, até mesmo incentivando as pessoas a operarem aqui em conjunto. A gente teve até alguns casos interessantes com relação à leitura do repositório, onde o pessoal fez uma leitura muito rápida, uma compreensão muito fácil do que estava sendo feito, dadas as tecnologias que estavam sendo utilizadas e os padrões aplicados.
Então, assim, eu acredito que boa parte do pessoal que está aqui vendo não atua diretamente na área técnica, mas convido que as suas pessoas técnicas visitem o repositório, dêem uma olhada, entrem em contato com a gente, se tiver alguma dúvida, se tiver algum interesse, a gente está aqui à disposição. E aí a gente está avançando bastante nesse projeto, pensando exatamente nesse contexto de qualificar o software para que a gente tenha realmente uma comunidade tanto técnica quanto de usuários da aplicação baseada e pautada nos conceitos de software livre. Então, assim, a gente realmente está aqui, eu acredito, pelo menos no grupo aqui do Ceará, quase todos somos ativistas de software livre, a gente já trabalha junto com comunidades há muitos anos, como a Gessila falou. O nosso fornecedor, até fazer uma correção, Gessila, ele é referência no Nordeste, mas a gente até brinca, porque hoje ele já está dentro do país com relação ao desenvolvimento, e aí essa situação tem trazido para a gente um know-how dentro dessa linha de desenvolvimento, para que a gente consiga operar um pouco diferente do que os colegas apresentaram, dado que assim, eles não têm um pessoal específico de TI dentro da sua operação. Mas, assim, frente ao que a gente teve, frente aos relatórios técnicos que a gente recebeu, as análises das equipes, essa foi a decisão que a gente tomou e a gente está à disposição para qualquer cenário que vocês queiram ver dentro dessa linha. Gente, eu sei que a gente ultrapassou o tempo, mas só para finalizar rapidinho, só porque é uma informação importante, a gente fez um fluxo, né, todo do fomento aqui, estamos definindo cada uma das funcionalidades que a gente precisa em cada uma das etapas do nosso fomento, e aí a equipe está trabalhando nesse desenvolvimento de cada uma das funcionalidades, a gente está com mais de 60% desenvolvido do fluxo do fomento já dentro do mapa nosso, e aí boa parte dessas funcionalidades que foram apresentadas aqui pelos outros parceiros, a gente também está desenvolvendo, o TED também está desenvolvendo, então realmente, para mim, eu que sou da colaboração e eu fico muito angustiada da gente não estar fazendo isso todo mundo junto, mas eu vejo esse momento como super importante para isso, para a gente retomar esse caminho juntos, e a gente entende que a gente está começando um novo caminho, mas a gente acredita que esse é o melhor caminho, e a gente convida todo mundo a seguir nesse caminho que a gente acredita que é o caminho melhor, todo mundo mesmo, inclusive o HackLab, a desenvolver dentro desse novo caminho que a gente acredita que é mais sustentável, tecnicamente mais viável, é um sonho que a gente já tem há muitos anos, né, de ajeitar o código do mapa, né, da forma correta. A gente foi fazendo gambiarras ao longo dos anos, fazendo puxadinhos para dar conta de emergências, e agora a gente tem o maior investimento público de recursos na cultura por 5 anos, todos os estados recebendo, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade para pensar numa solução sustentável. A gente não precisa mais fazer gambiarra, a gente não precisa mais pensar numa solução emergencial, a gente pode agora pensar uma solução sustentável, porque a gente tem 5 anos de recurso aí, todos os estados, e a gente pode fazer uma força-tarefa em cima de uma solução mais viável, mais sustentável mesmo, para dar conta não só do fomento da cultura no Brasil, mas outras necessidades da cultura também, porque a gente acaba esquecendo, porque o fomento nos tira muito do sangue diário nosso, né, os editais, mas a gente tem várias outras necessidades de soluções tecnológicas, a gente poder respirar e olhar para essas outras também. É isso. Obrigada, Gessila. Obrigada, Everton. Eu acho que essa apresentação agora trouxe para a gente uma perspectiva técnica, né, sobre o mapas, que acho que talvez esse grupo ainda não tinha se debruçado sobre elas. Assim. E que eu acho bem importante que esse grupo aqui ele está se formando como um grupo cada vez mais amadurecido para tomar decisões informadas e conscientes sobre tecnologia, né? E acho que isso que a Gessila traz, o Everton traz, é algo muito importante para a gente começar a pesquisar, começar a entender, começar a introduzir alguns debates aí com o corpo técnico e com o corpo gestor aí de todas as secretarias que estão aqui presentes. A gente sabe, gente, que trabalhar com tecnologia é isso, né? Tecnologia é um campo dinâmico que está sempre trazendo novidades, sempre trazendo desafios. E, assim, eu acho que é chegado o momento mesmo da gente também começar a pesquisar outras formas, né?
outras engenharias de software e começar a se empoderar desse debate, assim. Não é um debate simples, não é um debate fácil, né? A gente estava aqui nos bastidores acompanhando essas decisões, né, essas tomadas de decisão, e a gente decidiu trazer isso para vocês. Assim, agradeço muito a Gessila e o Everton por ter feito essa apresentação assim, de forma tão transparente, né, para esse grupo, né, ter disponibilizado aí o GitHub público também. E é isso, assim, eu acredito que essa comunidade vai trocar as informações sobre isso. Eu acho que é importante a gente manter sempre a transparência nesse processo, assim. A gente abre aí para perguntas, enfim, outras pessoas quiserem perguntar, saber mais, estamos aberto. Regiane. Concretamente, o grupo tem os próximos passos? Que espaço que vai ser esse compartilhamento? Vocês têm uma direção para a gente caminhar ou ainda está só no diálogo? Não sei se eu entendi, Regiane. Eu Não, acho, eu quero saber. A gente tem, a Juliana falou no começo, as proposições de cada estado, elas vão começar a ser melhor tratadas nesse ambiente aqui de governança? Ou qual seria esse melhor caminho para a governança? Né? O que o Ministério está pensando em termos de governança para esse grupo? Se isso aqui é um grupo, também não sei. Desculpem, eu não sei o histórico. perfeita a pergunta. Então, a gente começou essa movimentação para criar justamente uma governança colaborativa das soluções digitais para o fomento à cultura. A gente até desenvolveu algumas ferramentas para isso, que a gente já publicizou no grupo, inclusive, que é uma minuta de estatuto, uma minuta de carta de adesão, uma minuta de acordos, né, dessa comunidade e tal. Isso tudo já foi compartilhado no grupo. Mas a gente sentiu ainda que o grupo estava numa perspectiva de encontrar os pontos em comum, né, compartilhar mais, assim, as trajetórias, os objetivos, né, e não existia ainda essa força, né, de criar um grupo mais coeso. Mas, assim, o Ministério, ele está se colocando nesse lugar, de tentar organizar essa comunidade. É claro que isso passa também por uma decisão do alto escalão, né, do time aí de secretários e tal, e que a gente sabe que esse grupo que está aqui é o grupo que vai possivelmente formar essa opinião dentro da sua secretaria. Então, o que a gente está querendo estimular é que esse debate sobre uma governança colaborativa dessa comunidade de software livre, ele se fortaleça, né? E que esse grupo aqui possa se tornar futuramente um grupo constituído, né? Um comitê constituído de governança das soluções digitais do fomento à cultura. Mas isso ainda não está, assim, próximo passo, Viviane. A gente gostaria muito, inclusive. Mas ainda, assim, sendo bem honesta, a gente está num passo ainda de manter todo mundo informado, né? De trazer, por exemplo, essas questões técnicas, né? Que a gente sabe que a gente vai precisar encarar, né? Em algum momento a gente vai precisar tratar dessas questões mais técnicas. Mas, assim, convido a você, eu estou gostando, inclusive, muito da sua participação hoje, convido que a gente continue assim tratando desse assunto no GT e amadurecendo, né, essa decisão que a gente sabe que é uma decisão robusta, né, não é uma decisão simples, mas a gente está caminhando para isso. Rodrigo. Só complementando o que a Juliana comentou, é de que também uma coisa que eu acho que é importante, né, a minha atribuição dentro do TED nesse momento é exatamente organizar um pouco essas governanças dos GTs, né? Então, a criação desse espaço, se a gente conseguir que esse espaço se torne sistemático, mesmo quando terminar o TED, e de que vocês que estão mais fixos nos estados tenham esse espaço para compartilhar, a gente já vai ter menos surpresa, a gente já consegue identificar o que um estado pode apoiar o outro, como você mesmo já colocou, como é importante já ver quem já passou pelo jurídico, já passou pela autorização da empresa estadual, já falou como que argumenta com o secretário. Então, essas experiências a gente espera que elas fiquem também documentadas. Então, depois dessa reunião, por exemplo, haverá uma relatoria
Isso vai ficar disponível nesse momento no site do projeto, mas depois provavelmente linkado no próprio repositório da comunidade ou nos diferentes repositórios da comunidade, né? Então, é um lugar também para que as pessoas possam encontrar mais rápido o que foi discutido e a gente, pelo menos, discutir problemas novos, talvez, né? Porque a gente sempre vai ter alguma coisa que precisa ser trazida. E, como a Juliana falou, lá no futuro, né, o quão distante ou não depende da organização da própria rede, é de que é importante ter uma formalidade. Eu sou o cara da burocracia, né? Então, porque quando a gente está bem, a gente vai todo mundo na mesma direção e tal, mas quando existem conflitos, a gente precisa ter regras claras, né? A gente está falando com recurso público, com autorizações estaduais, então precisa ter uma formalidade. E a segunda coisa, que é o grande desafio, é que, como você pode ver, esse aqui é um grupo essencialmente Estado, né? Então, dentro do Estado ainda tem que incluir os municípios, que daí essa reunião vai ficar bem grande, né? Vai ter aí pelo menos mais 5.500 instâncias de soluções digitais e, principalmente, incluir a comunidade. Há representantes aqui de desenvolvedores, etc., mas existe uma comunidade toda de software livre que também tem que estar incluída nessa conversa em alguma medida, né? Então, essa governança que a gente vai gerar no futuro, ela tem que ter essas três dimensões aí, né? Estado, fornecedores e usuários, todos aqui representados nessa governança. E é um trabalho permanente, né? A gente vê que em outras áreas foi possível, a gente otimiza recurso público, né? Como a Gessiula colocou muito bem, a gente, às vezes, está fazendo a mesma coisa, né? Talvez uns melhor, outros pior, mas está fazendo a mesma coisa. Se a gente coloca num fórum aqui comum, a gente pode testar, canalizar esforços para desafios diferentes, né? O TED, por exemplo, vai gerar um enorme mapeamento do banco de problemas em relação só ao fomento da cultura. Quando a gente for olhar todas as dimensões da cultura, o desafio é imenso, né? Então, a ideia, sim, é que esse espaço aqui seja um espaço de compartilhamento no curto prazo e no médio prazo ou no longo prazo, um espaço de decisões coletivas também, né? Que é o que propõe a comunidade de software livre, da cultura e tudo mais. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente encerra, então, né, Ale? Aí, comprometidos com horários, 7 minutos atrasados, mas cumprindo aí nossa promessa de não ultrapassar muito esse tempo. A gente sabe que é muita coisa para falar no pouco tempo. Mas acho que a reunião hoje foi muito rica. Queria agradecer mais uma vez aí aos estados, representantes dos estados que se fizeram presentes, que abriram aí seus planos, seus projetos aí de desenvolvimento. Acho que é isso, no curto prazo, como o Rodrigo falou, é isso que a gente quer, fomentar essa troca, né, intercâmbio aí de informações, colaborações, seja no campo administrativo, elaborando os TRs, pensando os planos aí de contratação, seja no plano também do design e da tecnologia, né, que a gente sabe também que é algo que os gestores acabam tendo que tomar decisão, mesmo que não sejam diretamente ligados sejam desenvolvedores ou ligados a essa área de tecnologia, mas a gente acaba tendo que tomar decisão nesse campo, né? Então, esse grupo também tem esse foco, né, de fortalecer a decisão dos gestores. É isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que a gente encerra por hoje. Reforçar mais uma Ju, vez que todas essas. Sim. não, só para reforçar que no dia 2 de outubro nós temos uma nova reunião geral, né? Aí, depois de 2 rodadas do GTI se encontrando, vários acúmulos compartilhados, tanto no âmbito do desenvolvimento, da taxonomia, da governança. Essa é a nossa última reunião dessa rodada de encontros dos GTs. E aí, 2 de outubro,
às 3h30, nós voltamos a nos encontrar com toda a rede novamente para um balanço desse processo, né? E outras agendas que a gente ainda está elaborando e vai compartilhar logo, logo com todo mundo. Eu só ia falar que está tudo registrado aqui nesse link. Então, se alguém não viu uma reunião, quiser voltar, quiser assistir novamente, quiser pegar alguma informação que foi falada, está tudo também registrado em relatoria nesse link, tá? Rodrigo. Eu só quero aproveitar, então, e fazer o jabá do nosso prêmio. Vocês têm todas redes estaduais aí, desenvolvedores, quem usa mapas, quem tem, né, redes estaduais aí muito fortes. A gente está com o prêmio Cleodon Silva de Soluções Digitais Livres, né? Então, por favor, se puderem compartilhar, divulgar nas suas redes de empreendedores. É um prêmio para empresas, né? Então, exatamente para formar mais alternativas aí para fornecimento de soluções digitais. Então, se puderem se inscrever, vai até o dia 7 do mês que vem as inscrições. Eu coloquei no chat aqui o link. Então, aproveitem. A gente pede a colaboração também na divulgação do prêmio, se puderem divulgar junto aos agentes culturais, ao pessoal de TI, dos territórios, dos estados. Nós agradecemos bastante para a gente poder ter um alcance, né, e uma profusão de propostas aí que atendam aos nossos desafios frente à plataforma Mapas. Podem me procurar também se precisar, daí o Alexandre tem o meu contato, se eu posso passar material aí de divulgação do prêmio. Tudo. Fechado. Gente, obrigada. Até breve. Obrigada, abraço. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, tudo bom. Tchau, tchau, Forte pessoal. abraço, obrigado a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.